Olá pessoal, quase tudo que eu sei sobre a carteira de ações. Esse é o vídeo 7. Uma novidade aqui nós vamos colocar no ar em breve. Não está no ar ainda, só mostrar para vocês aqui no Word mesmo. Eu ajustei o sumário, então agora vai ter como ir direto para o capítulo. Já fizemos do 1 ao 6. Então agora é o 7. Eu acabei de revisar esse capítulo. Além de eu estar gravando os vídeos, eu estou chegando nos capítulos e vendo se está legal e tudo mais. E fazendo a revisão dos que... Porque o conhecimento aqui na Baixa.com não para, né? Tanto que eu lancei o livro também, vocês podem baixar aí, filosofiabaixa.com, e mudei de Filosofia Baixa para filosofiabaster.com. O conhecimento não para, é muita gente estudando, muita gente discutindo temas, então o conhecimento não para e a gente vai atualizando de acordo com o desenvolvimento do conhecimento, não tem jeito. O livro de opções de 2007 e depois foi revisado em 2010, o meu primeiro livro, hoje é totalmente ultrapassado. E é normal que seja assim. E aí a gente lançou um novo Introdução às Opções, está aí também para baixar, totalmente revisado, e vamos fazer um novo. Filosofia Basta, tive que revisar. Eu quero ser rico, revisei recentemente. Sobreviva na Bolsa de Valores, revisei recentemente. O conhecimento não para. Então esse capítulo acabou de ser atualizado. O equilíbrio dizia respeito basicamente a crescimento e dividendos. E a gente foi vendo progressivamente que no Brasil essa classificação era muito falha, devido à nossa estabilidade econômica e política, que as empresas mudam suas características muitas vezes por causa disso. Tem períodos que elas ficam muito conservadoras e aí param de crescer, mas até distribuem menos dividendos porque ficam preocupadas e guardando mais dinheiro em caixa. Além disso, tem esse padrão aqui de distribuir 25% de lucro na forma de dividendos. Isso não é propriamente a lei, apesar de todo mundo achar que é a lei. É a lei se a empresa não tiver nada no estatuto que fale sobre isso, mas ela pode colocar outras determinações no estatuto, mas no final, praticamente todas as empresas seguem esse padrão de distribuir 25% de uma forma de dividendos. Então acaba que toda empresa acaba distribuindo dividendos aqui, praticamente todas as empresas boas. Então essa divisão de crescimento e dividendos aqui fica muito falha. E aí a gente evoluiu para compreender o retorno ao sócio. Se a empresa traz crescimentos ou traz dividendo ou ela está trazendo retorno ao sócio. Se ela não traz nenhum dos dois, ela não está trazendo retorno. E o que importa no final do dia é só isso. Então você precisa ser sócio de empresas que consistentemente, de forma eficiente, tragam crescimento que leva a ganho de capital e ou dividendos. É só o que você vai ganhar sendo sócio comprando ações. As pessoas se perdem muito em vendeu tantos apartamentos, é a maior do mundo, é não sei o que, não sei o que lá. Nada disso interessa. Pode até interessar numa empresa boa. Se no final você não recebe crescimentos e ou dividendos, nada disso faz a menor diferença. Então, o equilíbrio, o nosso critério de equilíbrio mudou porque a gente meio que juntou crescimento e dividendos numa categoria.
né? Que é a categoria... aqui não está corrigido, pessoal. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu corrigi no Word, mas ainda não deu para mandar. Quer dizer, eu já mandei para o Gustavo, mas ainda não colocou no ar. Então, vai ficar um pouquinho menor aqui, mas para vocês entenderem. A categoria agora, a categoria que nós temos é equilibrada. É a categoria principal. Então, a categoria equilibrada, ela tem uma ou mais dessas características, trazendo retorno ao acionista eficiente e consistentemente na forma de dividendos ou crescimento. Ela tem payout alto, ou seja, distribui muito dividendos. Ela tem payout baixo e taxa de crescimento alta. Ou ela tem os dois aspectos mais ou menos, que é razoável. Por exemplo, você tem um payout de 55% e um crescimento de 8%. Os dois são mais ou menos. E aí tudo bem, somando os dois, você tem um bom retorno. E você tem aquelas que eram antigamente as maquininhas, né? Que são empresas que têm payout alto e crescimento alto. Isso não quer dizer que a empresa seja espetacular, isso pode ser passageiro e tem que ver se ela não está alavancando muito. Mas, a princípio, você está tendo um bom retorno. Então, essas são as empresas equilibradas. São as que você primordialmente vai buscar ser sócio. Tá? Você tem as empresas cíclicas e que são muito complicadas. Elas são sensíveis a ciclo de negócios. Então, elas não têm controle total sobre seus preços. Exemplo clássico, a Vale, o preço do minério. Quando o minério fica lá embaixo, a Vale pode fazer a melhor administração do mundo, que ela vai passar um período ruim, um período fraco, de retornos fracos. Começou uma obra aqui, pessoal, e eu estou tentando que não influencie com o vídeo. Então, se o preço do minério fica lá embaixo, a Vale entra num modo de sobrevivência. Se ela for bem administrada, ela vai passar por esse período. Essas empresas cíclicas, elas trazem retorno no longo prazo, mas os dados da empresa e os preços oscilam muito, e às vezes um ciclo de baixo leva anos. Se você não entender e não souber o que você está fazendo, você vai sair no ciclo de baixa para ver depois a empresa explodir. Por outro lado, empresa cíclica pode ficar ruim. Então, tem o perigo de ficar usando desculpa que é ciclo, que é ciclo, que é ciclo, e nunca sair de uma empresa ruim. Então, são empresas bem difíceis. O ideal no início é não ter empresa cíclica, esperar você ter um conhecimento maior para poder ter empresa cíclica. E a outra classificação é alerta. São empresas que não distribuem dividendos e nem crescem efetivamente. Não me importa reestruturação, maior do Brasil, maior disso, vende aquilo, vendeu tanto, mudou de presidente. Tem que te dar dividendo ou crescimento, senão não serve. Então, esse é o nosso novo equilíbrio. Se traz retorno, é equilibrada. Se não traz, não é equilibrada. E no meio tem as cíclicas que são extremamente complexas de serem analisadas. O que importa, no fim das contas, é que a sua carteira tenha predominância de empresas equilibradas que trazem retorno. E, assim, você pode até tentar ter mais dividendos ou ter mais crescimento de acordo com as suas características. Mas o que você não pode é ficar saindo de empresa por causa disso e girando. Porque você pode focar em crescimento e a empresa amadurecer ou por alguma razão abandonar o crescimento
mas continuar sendo uma empresa boa e passar a distribuir muitos dividendos. Então você continua nela. Pô, mas eu quero mais crescimento. Tá bom, você diminui o percentual dela, aumenta o percentual das de crescimento, traz mais uma de crescimento e tenta ter mais crescimento na sua carteira ou mais dividendos. Mas o objetivo final tem que ser empresas boas. Você não pode ficar girando por causa disso. Na minha opinião, foca só em ter empresa boa, que te dê retorno e esquece crescimento e dividendo. Nem olha isso. Essa é a minha opinião. Mas você quer olhar, tentar, tudo bem. Então, assim, finalizando, nunca dividendo ou crescimento é critério para a escolha de empresa. A escolha de empresa é se essa empresa traz retorno, se ela é boa e traz retorno ao acionista. E outra coisa, porque aí vai falar assim, a empresa distribui muitos dividendos, então ela é boa. Não. Aqui nós estamos falando de equilíbrio. Mas só distribuir dividendos não faz uma empresa ser boa. Tá? Então, tem todos aqueles critérios que a gente já falou nos outros vídeos para você determinar se uma empresa é boa. Condições de segurança para ser sócio, geração de caixa e lucro, caixa e dívida equilibrado, boa governança. Ela tem essas 4 coisas, ou quase todas elas, quase todas, e aí você vai ver se ela é equilibrada. Então, empresas ruins, a gente tem exemplos recentes, Oi, BR, Eletropaulo, sai distribuindo uma enormidade de dividendos, mas a empresa é ruim, não adianta. Está distribuindo dividendo por outras razões. Às vezes é sócio majoritário tirando dinheiro da empresa. Então, você tem que saber que a empresa é boa nos dados de balanço e ela tem que te dar crescimento ou dividendos. Mas não é só dar dividendos faz a empresa ser boa. Isso tem que estar bem entendido. Então, no final da história, você tem que, a minha opinião, você foca só em ser sócio de empresa boa e ignore isso aqui. Se ela for boa, ela vai ser equilibrada. Porque se a empresa é boa, ela vai distribuir dividendos e ou vai crescer. Mas aqui tem uma coisa boa para você ver. Pô, se a empresa não distribui dividendos e não cresce, retorna a sua análise que provavelmente ela não é uma empresa boa. É claro que ela pode passar um período que acontece isso por alguma dificuldade ou porque fez um investimento muito grande. Mas, na maior parte do tempo, ela tem que estar distribuindo dividendos ou crescendo. Se ela não faz nada disso, volta na sua análise e vê se ela realmente é ou não é uma empresa boa. Então, esse é o recado da parte de equilíbrio, foi revisada e eu vou mandar para o ar para vocês poderem baixar uma edição do livro revisada. É isso aí, pessoal. Quase tudo que eu sei sobre a carteira de ações, o que não é muito.